Não vou falar por vocês, mas eu tenho 90% de certeza que a agenda de vocês é tão caótica quanto a minha. Imagina pegar um pedaço dessa agenda pra gente alocar mais uma coisa, mais um esforço. Porque o Discovery não é só eu bater um papo com o usuário e tá de boa. É eu entender quais usuários que eu vou recrutar para eu conversar, quais perguntas eu vou fazer, como que eu não envieso essa pessoa, como que eu consolido e documento isso, como que eu apresento isso para o time. Supondo, tá? A gente vai construir um produto interno para melhorar a produtividade de uma área X. Tá, mas quais são os processos dessa área? A Discovery tá ali pra gente mitigar risco. Se a sua equipe não tem essa autonomia, se a empresa não dá essa autonomia, pararem e tomarem alguns riscos calculados, a sua cultura de experimentação ela não vai conseguir ir para frente. Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Jéssica e junto com a Thay, vamos falar sobre um tema de cultura de experimentação e como nos beneficiar dessa abordagem nos dias atuais. A experimentação é uma prática essencial para o desenvolvimento de produtos digitais de sucesso. Em um mundo em constante mudança, é importante ser capaz de testar e validar novas ideias rapidamente. A experimentação permite que as equipes de produto aprendam o que os usuários mais precisam, quais suas dores mais latentes e identifiquem oportunidades de inovação. De acordo com uma pesquisa da Bain & Company, empresas que adotam a experimentação como parte de sua cultura de inovação são 3 vezes mais propensas a ter sucesso em seus lançamentos de produto. Além disso, um estudo da Google mostra que empresas que usam experimentos para tomar decisões são 20% mais propensas a atingir seus objetivos de negócio. Dito isso, não resta dúvidas que a experimentação é uma ferramenta poderosa que pode ajudar as empresas a criar produtos digitais de sucesso. E no episódio de hoje, vamos discutir como usar a experimentação e entender de que forma as empresas podem se beneficiar dessa cultura. Para falar sobre isso, convidamos a Pri Lugão, que é coordenadora de produtos na PM3. A Pri tem mais de 5 anos de experiência com design de serviço e produtos digitais. Bem-vinda, Pri, se apresenta pra gente. Oi, gente! Oi de casa, quem está assistindo. Eu queria agradecer super o convite a Mulheres de Produto, Jéssica, Thay. Estou super feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais de experimentação. Como a Thay falou, eu sou coordenadora de produto na PM3. Eu tenho uma jornada aí que eu passei por consultoria, por indústria, e hoje eu fico à frente do time que cuida da expansão de portfólio da PM3, do desenvolvimento de novos cursos, da experiência do usuário e da plataforma de ensino, né, o nosso LMS. Ótimo, seja muito bem-vinda a esse episódio, Pri, e eu já vou começar aqui com uma pergunta razoavelmente polêmica. Sei que temos alguns dados de várias empresas sobre o processo de discovery, mas a pergunta-chave é: quando realizar o processo de discovery e ele é sempre necessário? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o processo de discovery ele é necessário quando a gente tem mais dúvidas e suposições do que certezas. Então, sempre que a gente tem já dados internos, a gente já tem discoveries antigos, já tem conversas antigas com o usuário e a gente tem muito mais certezas e suposições do que suposições e dúvidas, às vezes nem precisa, às vezes é mais fácil e mais rápido e mais barato para a equipe a gente ver os nossos dados internos, ver os dados que a gente já coletou em pesquisas anteriores e fazer o experimento para validar se dá certo, se não dá certo, se aquela solução funciona, se ela é boa, se ela não é boa, do que parar e conduzir um discovery do zero, um discovery exploratório, algo maior assim. Acho que nem sempre é necessário, mas sempre que ele for necessário, é importante que a gente faça ele com calma e se atentando às perguntas que são principais para o nosso problema, né? Legal, Pri. E você tem alguma experiência bacana para compartilhar com a gente de algum aprendizado que você tenha vivenciado de discovery, experimentação, de erros e acertos? Acho que é sempre bom compartilhar esse universo que ele é, na teoria, ele é maravilhoso, né? Parece que vai solucionar muitos dos nossos problemas, mas na prática é bem diferente. Sim, eu acho que o discovery contínuo, ele parece um bicho muito de 7 cabeças e alguma coisa muito complexa,
Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem como time de fazer um discovery contínuo é tempo. Porque vai chegar num momento que a gente vai conhecer muito o nosso usuário, a gente vai ter um grau de clareza das dores e necessidades desse usuário que vai deixar a gente confiante de pegar próximos passos e fazer novos experimentos e lançar novas soluções sem necessariamente voltar a conversar com essa pessoa. E quando a gente vai ponderar no dia a dia, putz, vou continuar conversando com o meu usuário, continuar fazendo discovery, ou eu vou parar e ceder um pouco desse tempo para uma release que está dando problema, ou para dar atenção para o meu time porque eles estão precisando de apoio em alguma coisa. Então, ter esse tempo ali para a gente sempre estar no processo de discovery, sempre estar fazendo discovery, é muito complexo e é muito delicado. Assim, eu tenho, não vou falar por vocês, mas eu tenho 90% de certeza que a agenda de vocês é tão caótica quanto a minha. Então, imagina pegar um pedaço dessa agenda que não tem mais pedaço para tirar, para a gente alocar mais uma coisa, mais um esforço. Porque o discovery não é só eu bater um papo com o usuário e tá de boa. É eu entender quais usuários que eu vou recrutar para eu conversar, quais perguntas eu vou fazer, como que eu não envieso essa pessoa, como que eu consolido e documento isso, como que eu apresento isso para o time. Discovery é incrível, mas ele tem um grau de trabalho ali que a gente tem que parar e prestar atenção. E a gente tem um caso na PM3, eu acho que tem 2 casos legais. Um deles foi quando a gente fez um discovery usando Jobs to be Done para o curso de processo seletivo. Cara, foi um discovery assim extenso. A gente fez muita pesquisa qualitativa para a gente descobrir os jobs, a gente parou, consolidou todos os jobs, mapeou. A gente fez uma pesquisa quantitativa ali no framework mesmo de Jobs to be Done para entender o grau de satisfação e de necessidade das pessoas, fez a matriz para a gente entender onde a gente estava. A gente conseguiu construir meta, conseguiu construir a proposta de valor e no final ele não teve o resultado que a gente esperava, assim. A dor existia, a necessidade existia, mas a forma com que a gente posicionou e a forma com que a gente apresentou a solução para o mercado, ela não foi tão legal. A gente teve que pivotar uma estratégia de comunicação e de produto também inteira, mas às vezes esse olhar de será que eu deveria estar pivotando agora? Será que a minha solução é a melhor e não só se a dor existe? Ela precisa estar dentro do discovery também. Eu não posso olhar só para a dor no discovery, eu preciso olhar para a solução em algum grau também. Acho que esse ponto que tu trouxe, Pri, é bem importante, só para complementar, que o discovery ele é muito mais para invalidar as nossas hipóteses do que para afirmar o que a gente gostaria. Então, esse é um exemplo muito bacana de que, mesmo que a gente tenha consciência do quão complexo foi fazer esse trabalho, foi invalidada uma hipótese. E tá tudo bem. A gente viu agora qual outro caminho que a gente pode seguir, porque esse aqui não vai rolar. E é muito sobre isso, assim. E às vezes eu vejo que tem esse pensamento ainda de que fazer discovery é para descobrir tudo que a gente precisa fazer e que vai ser legal. E não necessariamente é isso. E nem sempre também a resposta vai vir de uma forma muito bem estruturada. Às vezes você vai ter que dar uma cavada ali no que o usuário está te falando para você entender de fato qual que é a dor que ele quer resolver. Mas esse do curso de processo seletivo foi engraçado porque assim, a gente conseguiu pivotar muito rápido. A PM3 a gente tem a vantagem de ser muito enxuto, então as coisas a gente consegue manter uma velocidade legal. E hoje a gente tem mais de 11 mil alunos nesse curso, especificamente. Então, a gente conseguiu ajudar muita gente, a gente conseguiu lançar uma coisa muito legal no mercado e que, às vezes, se a gente tivesse parado para tentar invalidar a forma que a gente estava resolvendo o problema, a gente não teria tido metade da dor de cabeça que a gente teve, metade dos vamos pivotar, não vamos pivotar, o que a gente faz, quais são as estratégias que a gente pode usar. Esse é um bom caso. E tem outro que foi um que a gente resolveu não fazer discovery e que a gente resolveu lançar, testar e ver se funcionava, se não funcionava. Foi o calendário de eventos ao vivo da comunidade. Então, quando você é aluno da PM3, você entra na plataforma, ali do lado direito, se eu não me engano, da tela, você tem o atalho de todos os próximos eventos ao vivo, né? E antes da gente parar, entender como ia ser a integração com a ferramenta de calendário, como que a gente ia fazer isso dentro da comunidade, a gente falou, cara, se a gente for parar para ver com os usuários qual canal eles mais acessam, o que eles querem ver, quais informações eles querem ver, a gente vai gastar um tempo absurdo. Aí a gente pegou uma imagem do mês, a gente coloriu os dias que iam ter eventos ao vivo e a gente colocou embaixo da imagem texto com hiperlink. Tudo indo com um traqueador, né, pra gente ver se tinha acesso suficiente, se as pessoas clicavam, não clicavam, se tinha inscrição, se não tinha inscrição.
E aquilo pra gente já foi mais do que o suficiente para ver que valia a pena o esforço. A gente tinha um tráfego legal, dava uma exposição legal para os eventos ao vivo, a gente conseguiu aumentar a quantidade de alunos participando dos eventos ao vivo da comunidade. E pra gente foi mais interessante parar e testar ali um MVP bem tosquinho, botar no ar, do que parar e fazer pesquisa e entender as coisas de uma forma muito mais profunda, porque não tinha necessidade naquele momento, né? Nossa, legal que você trouxe 2 ótimos exemplos de cenários bem diferentes com resultados bem diferentes, né? Então a gente dá para perceber que o Discovery contínuo, cada vez ele vai te trazer novos desafios de acordo com o produto que você está e contextos. E uma diferença particularmente que eu percebo quando você está fazendo o Discovery inicial de um new market, um novo produto, versus um Discovery contínuo de um produto que eu já tenho, é justamente saber fazer esse refinamento, esse filtro prévio, então te demanda uma atenção prévia de pesquisa, dados anteriormente, antes de sair fazendo o Discovery, né? Até a Teresa Torres, ela tem o livro Continuous Discovery, que ela até sugere uma frequência um pouco maior, semanal, particularmente eu acho uma frequência impraticável, assim, de Discovery, mas até também sugerindo outras referências e outras vivências. O que você sugeriria assim de material de estudo para quem quer melhorar e refinar esse processo de Discovery, materiais de referência, né? A gente tem muito material em inglês, mas a gente sabe que no Brasil é um percentual baixo das pessoas, né, que falam inglês, então nem sempre esses materiais são acessíveis. Qual que seria uma dica aí para o pessoal? Legal. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Isso é Design Thinking de Serviço. Se eu não me engano, é esse o título, tá? This is Service Design Thinking em inglês. Tem tanto em inglês quanto em português, quem quiser ver. E ele é um livro que... Ele foi meu livro de cabeceira por muitos anos. E ele ainda tá na minha prateleira de cima, porque toda vez que eu tenho que olhar uma ferramenta diferente, ou como que eu testo alguma coisa... alguma estratégia de validação e validação que eu quero, estratégia técnica de pesquisa, eu recorro a ele. Ele tem muita coisa, tanto o Isso é Design Thinking de Serviço, quanto Design Thinking de Serviço na prática. Eu acho que é esse o nome traduzido, que é This is Service Design Doing, no inglês. E um livro que, quando eu comecei a fazer entrevista com o usuário, comecei a fazer discovery exploratório, que eu tinha que conversar com as pessoas e eu tinha que efetivamente me preocupar em não enviesar uma pesquisa inteira para não ter que jogar tudo no lixo e voltar e fazer de novo, foi o Teste da Mãe. Ele foi um livro que eu gostei muito na época. Ele é um livro super rápido de ler, ele é super tranquilo e ele tem várias referências e várias formas de você parar e pensar no seu roteiro e como que você não enviesa isso, como que você garante que aquilo está com o mínimo de viés do entrevistador possível. E ele também foi super tranquilo de ler, é uma leitura bem gostosa. Gente, acho que eu vou adicionar uma dica. Eu gostei muito de um livro de ferramentas que ajuda muito nesse momento que está fazendo Discovery, que é o mapeamento de experiências. Ele é incrível. É um que tem assim. um urso na capa? Isso. Ele é ótimo mesmo. Ele é muito bom, porque assim, o Discovery é algo grande, se a gente for pensar ali, dentro dele você vai ter que entender o contexto do negócio para saber qual o caminho que você vai seguir, qual vai ser a sua estratégia de Discovery. Então, a Pri trouxe no começo, teve um momento que eles identificaram que não precisava do Discovery por conta da maturidade, do entendimento que já tinha, então talvez um experimento já valia, como também fazer algo mais robusto, e quais as ferramentas que a gente vai usar, o que a gente vai fazer. O mapeamento de experiências ele é bom porque ele traz vários modelos de mapeamento que pode dar esse insight de quando, dependendo do contexto que a gente está, o que a gente quer olhar. A gente quer olhar o negócio de ponta a ponta. Então, tem lá uma parte de Service Blueprint. A gente quer entender áreas dentro do negócio. Então, tem um mapa de espaço. É muito bacana ter pelo menos um pouco de conhecimento sobre as possibilidades que existem. E aí você sempre vai ter uma carta na manga quando estiver pensando qual estratégia vai tomar nesse Discovery. Só mais uma diquinha aí.
Amei as dicas. E aí eu vou dar o meu pitaquinho de contribuição também. Eu sei que eu mesma acabei de falar em relação ao idioma, mas tem um site que ele é em inglês, só que dá para você traduzir facilmente com a própria Google Tradutor ali no Chrome mesmo, que se chama Toolbox. Às vezes quando você está um pouco sem inspiração, que às vezes é difícil vir todas essas ferramentas assim na mente, né? Também é uma fonte interessante ali, que já tem também alguns materiais prontos, algum layout, e você não precisa aplicar exatamente daquela forma. Se você fizer essa análise de qual que é o propósito, o que que você quer extrair daquilo, você consegue adaptar esses materiais para a tua finalidade. Então, acho que também é uma dica. Maravilha. Depois a gente deixa todo essas dicas que a gente trouxe na própria descrição do podcast para vocês tenham acesso fácil e não precisem tentar lembrar depois para buscar. Então a gente disponibiliza isso para vocês. Tá, indo agora um pouco para o dia a dia, assim, eu acho que isso é um outro ponto. A Pri trouxe um pouco no começo, né, dessa complexidade de gerenciar. Eu acho que a gente faz tanta coisa que acaba que o fazer o discovery é quase que um projeto também. Então a gente vai despender um tempo ali para fazer o discovery e aí sim fazer o desenvolvimento, ou enfim, tem que ter acordos com o cliente para ele entender que se for um discovery contínuo é part-time discovery e part-time desenvolvimento, porque fazer os dois no nosso dia a dia seria uma loucura. Eu queria saber, Pri, assim, se você já passou por algum momento que você teve que fazer um gerenciamento disso, ou se tem alguma dica de, tá, o que a gente pode fazer quando a gente se encontra em determinado contexto, que a gente tem que trazer um discovery. Porque às vezes a gente tem discoveries pequenos também, gente. É uma POC. Então, tem várias coisas que se encaixam como discovery. Então, é muito mais sobre como é que a gente encaixa isso de uma forma saudável no meio da nossa rotina, que já é caótica. Legal. Você falou uma coisa legal, Thay. POC também é discovery. Sim, e pesquisa de mercado também é discovery. Benchmarking também é discovery. Não é só fazer uma pesquisa exploratória, pesquisa de profundidade com o usuário. Eu acho que essa parte do pesquisa de profundidade acaba virando realmente um projeto, praticamente, né? Porque você vai ter que despender tempo pensando no seu usuário, quais segmentações você vai fazer para recrutar. São várias etapas para você chegar no final com descobertas legais e válidas da sua pesquisa, né? Mas no dia a dia, o que eu tento fazer é sempre separar pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas para fazer pesquisa de mercado. E sempre que possível, conversar com alguma outra empresa de educação, alguma outra pessoa de produto em empresa de educação para fazer bench. A gente, como a gente faz parte do ecossistema da Alura, do grupo Alura, a gente tem muito acesso às pessoas da Alura, às pessoas da FIAP, então a gente consegue ter uma troca, às vezes, até um pouco mais rápida e mais facilitada com eles, mas eu tento, às vezes, buscar pessoas fora desse ecossistema também, porque como a gente está junto agora, a gente está no dia a dia, a gente acaba pegando algumas similaridades, o jeito de trabalho, a gente começa a ver algumas coisas e se inspirar, então sempre que possível eu tento conversar com gente fora desse mercado para entender se tem alguma coisa que a gente está fazendo diferente, se às vezes a gente podia estar fazendo de alguma forma melhor, ou se a gente tem algo a contribuir com essa pessoa também. Desk Research, né, pesquisa de mercado ali no Google mesmo, tá antenado em notícias, movimentos de mercado, eu acho que é muito importante, e se pudesse escolher um assim para manter uma rotina, eu manteria esse, e fazer bench. A conversa com o usuário, a gente tenta ao máximo conversar com alunos quando a gente identifica alguma situação que a gente ou não quer deixar para ficar um atendimento mais demorado, alguma coisa assim, e a gente quer entender mais a fundo, ou o feedback da pessoa, ou um motivo de cancelamento, alguma coisa assim. Então, vira e mexe a equipe de produto, não só eu, né, todas as pessoas que estão envolvidas na equipe, a gente vê algum feedback que deixou a gente com a pulga atrás da orelha, ou ficou tipo, cara, tá estranho isso aqui, tá indo muito à contramão de outros feedbacks que a gente tem visto, vamos chamar essa pessoa para conversar, vamos entender mais a fundo o feedback dela, a observação dela, porque às vezes pode estar dando um cheiro de oportunidade que às vezes a gente ainda não tinha e que pode vir a ser um discovery maior para a gente aprofundar mais naquilo, conversar com outros usuários, mas a gente tem que partir de algum lugar. Então, a gente tenta, ao máximo, conversar com essas pessoas, mas nem sempre é possível, né, por conta de tempo.
Eu adorei essa dica, Pri, porque isso também já se conecta com qual que é o propósito da equipe, né? O que essa squad pretende entregar? E até faz todo sentido que acompanhar determinados feedbacks esteja dentro, inclusive, do KPI do próprio time, para entender se a gente está conseguindo atingir aquele objetivo, se a entrega de valor está sendo efetiva conforme era esperado, né? Porque às vezes a gente se foca muito em go-to-market, conseguir aumentar X de share, mas e o qualitativo disso, né? Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco em muitos números e dashboard. E aí, inclusive, traz esse senso de responsabilidade e também de entrega de valor para o próprio time, para que eles consigam entender, né? Eu não sou só um programador ou um design que estou fazendo uma tela bonita ou criando um código, né? O que eu estou entregando para as pessoas? E aí eu conecto esse ponto da equipe com uma outra pergunta. Como então e o quanto envolver as pessoas da equipe nesse processo de discovery? Claro que, de novo, né, sempre lembrando, tem diferentes contextos, propósitos e tamanhos de discovery, mas para tudo tem vantagens e desvantagens, né? E aí, o que na sua experiência você viu? Alguma dica legal, uma boa prática, um case que vocês tiveram que foi bacana em relação a envolver diferentes pessoas do time no discovery e não ser só o PM que está ali na frente fazendo tudo e trazendo aquele resultado mastigado para a equipe? Eu tenho um caso bacana que a gente fez um grande discovery exploratório no final de 2022 e ele era muito com foco de entender como as pessoas percebiam a marca. Era um discovery mais de marketing, posicionamento e como que as pessoas enxergavam o PM3 do que necessariamente de produto, de qual a próxima feature que eu vou lançar, algo assim. E a gente precisou trazer as pessoas de marketing, de branding muito para perto no nível de vamos fazer um workshop para vocês entenderem como que é ser um apoio de entrevista, porque a gente colocou pessoas de marketing para ser o apoio de entrevistas. Ao mesmo tempo que a equipe da PM3 ser enxuta possibilita a gente ter velocidade, a equipe ser enxuta avacalha às vezes. Então, nesse caso, como a gente tinha um tempo limitado, a gente queria conversar com perto de 35 usuários assim, qualitativamente, antes de fazer quant, a gente precisava da velocidade. Então, a gente tinha 3 pessoas liderando entrevistas e a gente trouxe as pessoas de marketing para serem apoio e estarem ali do lado do usuário junto com a gente, ouvindo o que eles estavam falando, até para a gente ter interpretação deles sobre o que a gente estava conversando com as pessoas. Tiveram alguns casos que esse pessoal de marketing estava com a gente na entrevista e mandava mensagem tipo, Pri, eu posso fazer tal pergunta? Eu falei, faz, vai que é sua. Teve uma vez que eles me mandaram, foi uma pessoa específica, mandou, Pri, eu quero fazer essa pergunta, o que você acha? Falou, acho que vai enviesar, deixa para o final, ou então faz dessa forma, parafraseia ela dessa forma. E a gente vai ajudando, porque eu não tenho contexto de marketing suficiente para falar, nossa, vou ter todos os insights incríveis para marketing. Não, porque o insight ele é o conhecimento prévio que você já tem, mais a informação que você está tendo do usuário. E para mim faltava um pouco desse conhecimento prévio sobre o que a gente estava estudando. Então, ter as pessoas de marketing foi essencial para a gente ter insights de qualidade. Sim, se a gente não tivesse tido, não precisaria necessariamente estarem em todas as entrevistas, igual a gente precisou, mas por pessoas. Mas pegar algumas pessoas-chave do time, colocar em uma outra entrevista, colocar essas pessoas juntas para ajudar na consolidação dos dados, ajudar na interpretação de tudo que a gente viu nas entrevistas, foi super valioso e já teria sido suficiente também. Então, fazendo até um paralelo, se a gente estiver fazendo um discovery mais técnico, ou estiver fazendo um discovery mais para entendedores, levantar necessidades, gerar mais empatia com o nosso usuário, trazer engenheiro, trazer PMM, trazer o X e o PM já vão estar lá dentro, então nem tem muito como, mas trazer essas outras pessoas para fazer esse exercício de empatia e ajudar nisso, trazer insights diferentes, é muito valioso. Legal. E aí, para mim, eu sou
Technical PM na minha função atual, né? Só que eu não tenho background de desenvolvedora. Então, até conectando também com diferentes tipos de produto quando você trabalha, né? Para mim é ótimo ter um tech lead, um dev do meu lado, inclusive porque ele ajuda a complementar essas perguntas para tentar refinar o que o usuário está querendo dizer. Porque às vezes ele fala, não, eu preciso de uma função XYZ, mas na verdade ele acha que ele quer aquilo porque ele quer, na verdade, um resultado de performance. Mas quem conhece essa engenharia por trás e como que funciona e consegue fazer esse refinamento é justamente o meu tech lead. Então, pensando em tipos de produtos diferentes, que às vezes não necessariamente são customer face, é uma ótima dica também. As vantagens de nem sempre necessário, mas às vezes agrega muita qualidade em trazer alguém da equipe, né? Eu queria até aproveitar que a gente está nesse tema de produtos diferentes. E só para fechar também, acho que outro ponto importante é a gente entende que tem organizações ou contextos que não é possível fazer um discovery com todas as pessoas que a gente gostaria de envolver. Isso é fato. E às vezes também depende de várias questões, seja alocação de tempo, seja budget, enfim, as possibilidades são infinitas. O ponto aqui é você comunicar, pelo menos, muito bem o resultado disso e coletar a opinião das pessoas do time. Não só levar e impor que aquilo tem que ser feito e pronto, porque elas que vão estar no dia a dia colocando a mão na massa daquele resultado que você levou. Então é muito importante ter a visão delas em algum momento, mesmo que elas não tenham participado ativamente do Discovery porque não puderam. Então tenham isso em mente, né? Elas precisam sim ser comunicadas do resultado, de como vocês chegaram naquilo e trazer a visão delas. E até complementando isso, Thay, você está perto de razão. E às vezes a gente comete o erro de deixar para comunicar os resultados só quando a gente acabou a pesquisa inteira. E a gente já consolidou tudo. Aí tem um relatório de 50 páginas para o dev parar no meio do dia e ler. Não vai ler, gente. Ou então vai passar o olho assim muito por cima, porque essa pessoa tem outras prioridades, ela tem outras coisas para fazer no dia dela. E ela não vai parar um tempo gigantesco, às vezes você não sabe quais bombinhas estão estourando em volta, e é exigir demais que a pessoa pare e leia um relatório de 50 páginas, às vezes mais. Então, uma coisa que a gente começou a fazer na PM3 nos últimos Discoveries foi mandar algumas prévias. Ou então, alguns posts que a gente achou interessante. Apareceu isso numa entrevista, apareceu na segunda. A partir da terceira, a gente já começava a mandar. Galera, estamos começando a ver esse dado aqui se repetindo, essa percepção se repetindo. Quando a gente tiver um consolidado, a gente explica isso aqui melhor, mas já fiquem na cabeça de vocês que isso aqui está aparecendo. Além de reunir todos os insights antes, reunir no início meio que um resumão da pesquisa, a gente começou a deixar slides de acionáveis por squad. Então, dentro do relatório, tem um slide que é acionáveis da equipe de cursos. A equipe de cursos tem que ler tudo, pensar em tudo ali que está escrito e começar a colocar acionáveis, mesmo que sejam ideias que não vão para frente, tá? Vamos deixar isso muito claro, nem tudo que a gente escreve lá vai para frente. Mas é para a gente começar meio que pensar junto. Então fica um slide para o chapter de PMM, um slide para a equipe de growth, um slide para a equipe de operações, para a gente começar a entender quais acionáveis tem em comum, às vezes da minha equipe com o de PMM, da minha equipe com o de operações, e como que a gente vai priorizar em cima disso. Porque se for pensar cada um junto, a gente vai começar a pensar em 1000 dependências e vai achar que nunca é prioridade para outro time. Então, colocar todo mundo na mesma página com isso é importante também. Exato. Além de conseguir ter essas visões que a gente vem falando, né? A visão de cada um da sua área é muito importante, e aí depois complementa para ver como que vai funcionar e se vai ser possível de funcionar, porque como a gente falou, às vezes é só invalidar a hipótese. Sim. Às vezes o resultado é, gente, deu errado, vamos ter que voltar e pensar em outra coisa. Exato. O bom é, quanto mais rápido a gente valida ou invalida, melhor. Mais rápido a gente já parte para a próxima oportunidade. Com certeza. Voltando no tema de produtos diferentes, queria saber, Pri, como que é a sua visão para discovery de produtos técnicos, produtos de plataforma, produtos client-face? Eu sou suspeita a falar, eu não posso falar aqui nesse momento que eu vou enviesar a conversa, mas vai ser muito bom trazer sua visão sobre o que você vê de diferente nesses discoveries, ou se é que há diferença para esses discoveries quando a gente tem produtos diferentes.
Eu tendo a acreditar que a diferença não é muito grande. Eu acho que a diferença está mais no tipo de público que você vai conversar e em quem que vai ser mais interessante de você manter atualizado. Então, quando a gente está falando de um discovery técnico, se eu não tiver o time de engenharia muito perto de mim, a chance de eu fazer alguma inferência errada é muito maior. Quando eu estou falando de um produto interno, eu não vou conversar com o meu usuário externo, eu vou conversar com o meu usuário interno. Então, eu tenho que ter muito mais noção do contexto dessa pessoa no dia a dia. Porque muitas vezes a gente está muito focado em pensar no nosso usuário final, quem está pagando o nosso software, quem está usando ele no dia a dia, e a gente não dá tanta importância para quem está na operação por trás. Supondo, tá? A gente vai construir um produto interno para melhorar a produtividade de uma área X. Tá, mas quais são os processos dessa área? É colocar o usuário no centro, só que dessa vez o usuário está dentro de casa, ele não está fora. Então, eu acho que as maiores diferenças que a gente tem é para onde que a gente olha. Perfeito. Não preciso nem adicionar nada, foi maravilhosa. Gente, vocês estão sabendo que o curso de Product Discovery da PM3 foi atualizado para entregar para você o melhor conteúdo sobre Discovery, pesquisas com usuários e desenvolvimento de soluções centradas no usuário? Trazendo um pouquinho de contexto, esse curso de Product Discovery foi o segundo curso lançado em 2020. E apesar da PM3 ter muito orgulho do material desenvolvido na época, eles não podiam negar que o mercado evoluiu e com isso novas práticas, cases, técnicas e ferramentas surgiram, além de novas tecnologias e dinâmicas de consumo de conteúdo em vídeo. Para isso, foram analisados mais de 1000 feedbacks da base de alunos e alunas, e eles avaliaram criticamente todas as aulas. Dentre essas mudanças, algumas que eu vou citar aqui são 13 novos conteúdos entre artigos exclusivos para alunos e vídeo-aulas, abordagens e exemplos baseados em novos conceitos e frameworks, melhorias técnicas de imagem, som, edição, atualização dos materiais de apoio para consulta, mais cases reais realizados em empresas como Memed, Único e Mercado Livre e novos templates complementares para downloads. E tudo isso para ressaltar sobre como a PM3 se preocupa com seus alunos e é referência em produtos digitais. Então fica o convite para você conferir esse curso que está imperdível. Voltando para a nossa segunda parte desse podcast que eu estou adorando, a gente já falou sobre algumas ferramentas, dicas de estudo, formas de discovery para tipos de produto. Acho que um ponto importante de a gente mencionar é que, antes de falar sobre técnicas e ferramentas, é que a experimentação, o discovery contínuo, ela é uma cultura. E para que isso seja muito bem feito, ou que a gente atinja os resultados que a gente quer, sejam eles de sucesso ou não, é muito importante que o time compre junto, assim como os nossos clientes também comprem a ideia e entendam o propósito disso. E isso traz muitos desafios, então eu acho que já começa antes de a gente de fato entrar de cabeça e fazer um discovery, a gente já tem outras situações que permeiam. Então, se você não tem essa cultura, ou se você está atuando num cliente que não está começando ainda na parte de transformação digital, como em casos de consultoria, ou também, mesmo que tenha empresas com seu próprio produto, também tem o desafio de tempo que a gente já mencionou, e às vezes a gente encontra até mesmo stakeholders bem desafiadores dentro da própria organização, não querendo apostar porque acredita que pode estar perdendo dinheiro. Então, os contextos são diversos. Falando sobre isso, eu queria entender contigo, Pri, quais foram os desafios assim, que tu tem enfrentado em relação à cultura de experimentação, quais foram os aprendizados que você conseguiu entender que é um caminho que pode ajudar as pessoas, seja aquelas que estão querendo começar ou aquelas que estão aí no meio do caminho e podem ter algum insight de como melhorar nessa questão, porque, como a gente viu, pode ter momentos que a gente tem discovery, pode ser que não, mas a gente precisa dialogar sobre isso, sobre entender se faz sentido priorizar uma oportunidade que nem sempre vai ser implementá-la até o final. Eu acho que tem casos e casos, tá, Thay? Porque
quando eu estava na consultoria, a gente não tinha tanto essa veia de experimentação, de vamos testar rápido para aprender rápido, até porque eu não lidava com projetos de software diretamente na época. Então, era muito transformação digital no sentido de processos internos. Tinha um pouco essa veia de o que a consultoria está falando tem que ser porque eles foram contratados para isso. E a equipe não necessariamente parava para fazer pesquisa e mapear todos os processos que existiam. Então, algumas etapas elas eram puladas. E chegava no final, a gente via vários problemas no processo, vários problemas de adaptação. E tinha que voltar e conversar com as pessoas, só que já tinha gastado um tempo da equipe para pensar em como isso ia acontecer. Então, chegava lá na frente e tinha que voltar porque etapas, assim, entre algumas aspas, básicas foram puladas. A gente achava que não tinha necessidade e, na real, era a coisa mais importante que a gente precisava fazer naquele momento. E isso é um pouco da raiz do Discovery. Discovery está ali para a gente mitigar risco. Se a gente tem algum risco que a gente ainda não tem confiança o suficiente para a gente pegar esse risco e vamos em frente, a gente tem informação suficiente para ter confiança nessa decisão, a gente tem que parar e fazer algum tipo de pesquisa. Nem que seja desk research, seja benchmarking, seja pesquisa com usuários, seja olhar para indicadores internos que a gente já tem, dados internos que a gente já tem. A finalidade no final é mitigar algum tipo de risco. E, assim, em contraponto, na PM3 a gente tem uma veia meio hard de experimentação. Muito porque os founders da empresa já têm isso. Eles já têm essa mentalidade de vamos testar, vamos fazer. Marcelo é acelerado, Bruno é acelerado. Então, assim, isso já veio com a cultura da empresa desde que eles começaram a contratar a equipe. Dentro da PM3, eu acho que eu já tive mais problema tentando priorizar um projetão de discovery no momento que eu achava que era necessário, mas que a gente tinha 500 outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, do que priorizar um experimento rápido. Que o experimento rápido, como a empresa praticamente inteira, né, uns 90% da PM3 é na base do no-code, e a gente espalha muito isso para as pessoas, todas as pessoas ficam aptas em algum grau a experimentarem com muita autonomia. Então, vamos fazer um processo para o envio do case prático. Eu não precisava necessariamente de um dev, eu não precisava de apoio externo, eu conseguia dentro da minha equipe a gente fazer o processo inteiro com o Zapier e a plataforma de aprendizado. Isso dentro da cultura fez muita diferença, porque se a gente não tivesse isso dentro da cultura, tanto de experimentação, essa autonomia que as plataformas no-code dão para a empresa inteira, não tivesse esse ambiente, ia ser bem mais difícil. Porque, cara, você manter uma cultura de experimentação rápida, sendo que você sempre tem dependência em outra equipe ou em outra pessoa para você fazer um experimento, é muito ruim. Isso encavala demais. Se a sua equipe não tem essa autonomia, se a empresa não dá essa autonomia para os times e para as pessoas de pararem e tomarem alguns riscos calculados, a sua cultura de experimentação ela não vai conseguir ir para frente, porque experimentar é tomar riscos calculados. Mesmo que você experimente com uma base menor, você está ali testando para você mitigar um risco lá na frente. Então, você está ali arriscando um pouquinho, claro que você não vai arriscar algo que vai afetar seriamente o faturamento da empresa ou produtividade assim, de uma forma muito grande ou vai gerar um prejuízo muito grande, mas Discovery serve para mitigar risco. Então, se a gente escolheu fazer isso com experimentação, e isso não está na cultura de que é ok, de que se der inválido é ok, de que se a gente errar e a gente tiver que testar de novo é ok, não tem palestra de cultura e consultoria que vai resolver. Então, isso tem que começar de dentro para fora, assim, tem que começar das lideranças. Faz todo sentido. E aí as empresas são compostas por pessoas, né? Então, tudo isso influencia na forma que a gente planeja, visualiza, toma como atitude no dia a dia, na prática, né? E também passamos por um momento, assim, recente agora, que muitas coisas mudaram, né? Período pós-pandemia, agora pré-pandemia, por exemplo, teve um boom de crescimento em alguns itens, né? Já pós-pandemia, as empresas que achavam que aquele ritmo de crescimento do digital iria se manter
se decepcionaram com o quanto retornou a um patamar bem menor do que esperavam anteriormente, e isso impactou inclusive na pausa ou até cancelamento de desenvolvimento de novos produtos para muitas empresas, né? E aí eu não sei se vocês ali na PM3 viram essa mudança, assim, sentiram algum impacto nesse sentido, de como funcionava as demandas por Product Discovery antes e agora já passado um certo tempo, período pós-pandemia, onde as empresas já estão enxugando muito mais custos, estão focando muito mais em eficiência, né, e cortando muitos projetos inovadores que anteriormente estavam priorizados e foram despriorizados. Pri, você viu alguma mudança nesse sentido, ou até mesmo, não sei, dentro daquilo que você pode compartilhar, se até mesmo dentro da estratégia ali da PM3, se vocês fizeram alguma alteração nesse sentido? Tomara que eu não erre as datas, mas se eu não me engano, no panorama que a gente fez de 2021, eu acho que Product Discovery era uma das maiores dores das empresas, na pesquisa anual que a gente faz, né, que a gente libera para o mercado. E isso tinha chamado muita atenção, porque no final de 2020 o Product Discovery foi lançado, o curso de Product Discovery. Aí em 21 foi uma das maiores dores, a gente ficou super feliz, acertamos. E no do ano passado, que foi 22, 23, isso já tinha se invertido. Então, eu acho que o Discovery era a terceira maior, alguma coisa assim, e Growth era maior. Então, teve um shift muito grande de dificuldades e de objetivos para os times, para as empresas. Não sei se eu posso atrelar diretamente ao cenário do Covid, mas a gente conseguiu observar esse shift nos últimos anos. Então, teve épocas que Discovery estava muito em alta, era muita procura. Nossa, preciso aprender tudo de Discovery porque é isso que eu estou sendo mais exigido. E hoje o que a gente está vendo é uma exigência e estão priorizando mais ações e iniciativas de growth. Não quer dizer que Discovery, nossa, não é mais dor, ainda era ali o top 3 dores, top 3 prioridades das empresas, mas growth tem crescido bastante. Growth e análise de dados, assim, de uma forma geral, dos últimos panoramas que a gente fez, ficou bem mais expressivo. A gente vai lançar muito em breve o desse ano, então já estou empolgada para ver resultados, se a gente vai ter alguma mudança, mas é um bom indicativo assim, para acompanhar como que está essa movimentação. A gente usou isso algumas vezes ano passado para a gente entender como que as empresas estão pensando, como que elas estão se posicionando, porque isso ia afetar a gente diretamente também, né? O mais curioso, e aí é a opinião pessoal minha, todas essas disciplinas, elas se complementam independente do contexto que a gente esteja vivendo socialmente. Então, se a gente está num momento bom ou não, crescer o que a gente está investindo é importante. Então, tem que estar ali um pouquinho na veia growth. Não precisa no nível de detalhe, ninguém precisa virar especialista, claro, vai ter pessoas que vão ser mais, mas de certa forma a gente tem que pensar nisso. A gente conseguir criar produtos melhores e que a gente tenha certeza que está indo no caminho certo, discovery é importante. Essa volatilidade é muito louco quando a gente tenta pensar um pouco mais o que faz mudar tanto assim. Claro, a gente até entende, mas por que isso não caminha junto, né? É uma coisa que eu me pergunto, assim, a gente precisa, sim, saber sobre essas coisas independente do contexto e ajudar as empresas. Então, sempre fica aquele, o que está acontecendo? Por quê? Por que agora todo mundo quer focar numa coisa só? Não dá para esquecer do resto. Claro, aquilo vai te ajudar, mas o resto é complementar. Não sei se você tem uma visão em relação a isso, assim, ou eu que estou aqui viajando muito. Tá, eu concordo. Assim, eu acho que em nenhuma das empresas é sempre 100% growth, ou 100% discovery, ou 100% product marketing. Acaba que vão ser bolinhas de prioridade, né? Se a gente tivesse 100 unidades de esforço para dar em alguma coisa, às vezes vai ser 70 no discovery e 30 no growth, às vezes vai ser invertido, às vezes vai ter um pouquinho de product marketing no meio, às vezes vai ter muito product marketing no meio, porque a gente tem muitos lançamentos importantes vindo. Então, eu super concordo. Eu acho que não existe o cenário 100% um ou 100% outro. Ele sempre tem que andar em conjunto em algum grau. Porque você não tem uma estratégia de crescimento se você não tiver clareza de dores, oportunidades e necessidades do seu usuário, se você não conhecer bem esse usuário. Se você não conhecer bem esse usuário e você estiver sendo muito
ousado na sua estratégia de growth, você está tomando um risco muito alto que às vezes é desnecessário, que você podia ter mitigado muita coisa com um processo de discovery antes, com um tempo dedicado à pesquisa, em entender as dores, entender as necessidades. Super concordo com você. Super. E até aproveitando essa nossa filosofada aqui no meio do episódio, a gente está aí com o boom da inteligência artificial. Como que você pensa sobre a inteligência nos apoiando e principalmente na cultura de experimentação? Como que a gente pode trazer ela a nosso favor nessa cultura? O que a gente pode aproveitar dela? Enfim, acho que é algo muito legal, mas sempre pensando que é algo também que está em teste, de certa forma. E a gente tem que ter o cuidado com a ética por trás dessa ferramenta, que tem ajudado em muitas coisas, mas se a gente não tem um pouquinho de parcimônia, pode ser que ela atrapalhe mais do que ajude a gente, assim. Então, eu acho que ela é bacana, mas o que você acha que ela pode ajudar nessa cultura de experimentação? Pri, e eu vou complementar a pergunta da Thay com o tema que a gente estava falando agora há pouco, em relação à intencionalidade, né? Às vezes tem alguns booms no mercado de algumas tendências, inteligência artificial tem sido uma delas, assim, e já tenho visto aí algumas empresas fazerem alguns top-downs de que não, agora tem que usar a inteligência artificial em determinados produtos e etc., principalmente aqueles relacionados à interação e atendimento de usuários, né? Então, o quanto quem nunca viveu um top-down faz parte da vida, é assim que funciona, né? Mas o quanto o PM consegue também trabalhar com isso através do Discover, com dados, para tentar transformar isso em algo de fato produtivo ali para o produto, que você consiga agregar dentro desses limites éticos que a gente sabe que sim, programação é feita por pessoas, então existem vieses. Sim, com certeza. Eu acho que a inteligência artificial, a gente ainda tem mais dúvidas e coisas a descobrir do que coisas que já foram descobertas. É a sensação que eu tenho. Mas assim, 100% de sensação, tá, gente? Eu não falo isso baseado em nenhum dado. Isso é tudo voz da minha cabeça. E a gente tem feito alguns experimentos e usado um pouco pra gente conhecer a capacidade. Claro que a gente tem que tomar cuidado com a ética e todos os vieses, né? Compartilhamento de dados, porque a gente não é bobo. Mas eu acho que ela pode ser uma ótima aliada, até em experiência, a gente vai fazer alguma coisa em jornada, claro que não tirando humanização de tudo, porque eu acho que tem alguns produtos que pedem um pouco isso, mas trazendo até um exemplo da PM3, a gente estava assim, meio que empolgado testando várias soluções de inteligência artificial, como que se integrava em Zapier, como que se integrava em outras plataformas no code, e o Marcel achou o Chatbase. Ele achou o Chatbase e falou, Pri, vamos testar isso aqui. A gente subiu as transcrições de 2 cursos ou 3, não lembro mais. E a gente colocou quase que como um mini tutor, assim, do usuário dentro da plataforma. Então a pessoa está assistindo um curso, não entendi muito bem essa sigla, ainda não conheço ela. Vai lá no tutor, digita, ele já te responde, você volta para a aula. Então, dá para usar isso de várias maneiras. Eu vi um vídeo um tempo atrás também, que eles fizeram tipo um tutor online, mas eles treinaram tão bem a inteligência artificial que a inteligência estava até espertinha para a galera tentando colar na prova. Ia guiando a pessoa, não precisava de necessariamente um mentor do lado dela e que ia demorar a responder, porque era tudo online, que ia estar atendendo outras pessoas, tudo mais. Cara, inteligência artificial tem muitas possibilidades, muitas, muitas. E a gente tem que ter parcimônia para testar, mas eu acho que uma parte importante de ser dentro, de estar numa cultura de produto, estar numa cultura de experimentação, é fuçar. É ser um pouco curioso, tipo, cara, tá saindo coisa nova, deixa eu ir lá testar para ver se isso me agrega em alguma coisa. Deixa eu ir lá ver como que isso aqui vai se comportar junto da minha solução, vai se comportar junto com o meu usuário, com o meu contexto. Se os meus usuários vão querer usar isso, ou se é uma galera que não tá nem aí para isso, ou que não gosta. Então, a gente precisa ser um pouco curioso e testar mesmo que a gente não ache que é uma solução incrível, meu Deus. Mas tem que estar ali porque uma oportunidade pode surgir disso, né? Pri, nós conversamos hoje sobre várias coisas, amei o nosso bate-papo de hoje.
E a gente pôde perceber que muitas coisas mudaram em relação ao mercado de produto, está sempre em evolução para atender a necessidade de mercado, a necessidade das empresas, e isso demanda bastante dos PMs estarem em constante atualizações. E a própria PM3, eu acompanho bastante vocês, e eu vi que recentemente, inclusive, remodelou o curso de Product Discovery. Então, eu queria entender com você, Pri, o que que motivou essas mudanças, o que que vocês alteraram, quais foram as principais alterações que trouxeram para o curso que vocês acharam relevante aí fazer essa remodelação? Legal. É engraçado porque a gente teve que fazer um Discovery para o curso de Product Discovery. Parece até um pouco Inception, assim. Esse foi um trabalho bem grande que a gente fez, porque o curso ele foi lançado em 2020, então, apesar da gente ter muito orgulho do que foi lançado, não dá para negar que quase 3 anos passaram, a gente aprendeu muito lançando outros cursos, o mercado mudou, novos cases surgiram, novas técnicas, coisas foram adaptadas. Então, a gente sentiu necessidade tanto de aplicar esses aprendizados que a gente foi tendo, porque depois do curso de Product Discovery já foram, acho que 15 cursos depois. Então, a gente criou várias novas boas práticas, muita coisa mudou, inclusive o brand da PM3 mudou nesse meio do caminho. Então, a gente fez isso ano passado para o de Management, a gente mudou bastante coisa nele e a gente sentiu que estava na hora de Discovery passar pelo mesmo processo. A gente leu e consolidou, acho que mais de 1.000 feedbacks qualitativos. A gente pegou, desde que o curso foi lançado, assim, de cada módulo e do curso como um todo. E a gente começou a consolidar para ver o que a gente fazia bem, o que a gente fazia mal, o que tinha espaço para melhorar e o que não fedia nem cheirava. E a gente conseguiu aprender muito com esses feedbacks qualitativos que a gente não sentiu tanta necessidade de fazer uma entrevista de profundidade com o usuário, por exemplo. Então a gente conseguiu muita informação, muito insight lendo esses feedbacks. Isso acabou resultando em uma ementa diferente. Então ela tinha uma carinha, tinha uma ordem específica, acho que eram 5 módulos, se não me engano. Agora ela tem 6 módulos com uma ordem completamente diferente. A gente regravou uma pancada de aula, a gente fez muito conteúdo novo para a gente preencher alguns gaps de conhecimento que a gente sentia falta e que os alunos falavam para a gente que sentiu falta também através dos feedbacks. Então foi um trabalho bem grande que a gente fez com muito carinho. A gente lançou no dia 13 de setembro, se eu não me engano, 13 ou 14 de setembro, a ementa nova, tudo novo, todos os vídeos. E quem foi aluno da PM3 ganhou um tempo também para ver algumas das melhorias, aproveitar um pouco desse conteúdo novo. Mas a gente curtiu bastante o resultado, ficou super legal. A gente queria ter feito mais algumas coisas além do que já foi lançado, mas não posso dar spoilers porque isso vai ficar para um outro momento. Mas é bem possível que a gente ainda tenha algumas outras novidades ao longo de 2024 no curso Product Discovery também. Que legal ouvir isso. E eu preciso destacar que eu achei muito bacana essa consideração que vocês tiveram, inclusive com os alunos anteriores, de dar os 20 dias para eles acessarem o conteúdo, virem esse conteúdo adicional, inclusive em rever, porque aí é também uma oportunidade de você rever conteúdo que você já esqueceu, né, e dar esse acesso. Então, isso eu achei sensacional, uma super valorização ali daquele teu cliente, que você entrega um produto que eles ajudaram a melhorar e ao mesmo tempo devolve uma parte desse valor para quem já para quem ajudou a construir esse produto. Então, parabéns. Sim, obrigada. Ano passado a gente fez isso com o pessoal de Product Management também, a gente deu 20 ou 30 dias, só que o deles foi um pouco diferente, porque a gente foi fazendo várias modificações ao longo do ano e lançando elas de pouco a pouco. O de Discovery a gente lançou de uma vez. Então, acabou que foi até uma estratégia um pouco diferente, mas a gente ficou super feliz, porque esse pessoal tá com a PM3 desde 2020. Então, a gente gosta de valorizar o aluno até dentro da comunidade, coisas assim. A gente acha importante manter essa pessoa atualizada, até porque isso faz parte do propósito da PM3. Então, não faria sentido se a gente fizesse de outra forma, né? Eu sou suspeita, né, gente? Eu não tenho como não opinar. Eu sou embaixadora, instrutora, faz artigo na PM3, eu falo mais o quê? Mas realmente, PM3 é o meu coração, sempre tem as iniciativas bem legais, assim, que de fato apoiam
a galera da comunidade de produto a conseguir ter, de certa forma, independente se está começando o curso, antes mesmo do curso, você já consegue ter acesso a muito material de qualidade. E quando você está no curso, você é amparado pro resto da sua vida, se você quiser. Porque lá você consegue fazer muitas coisas e é dinâmico, assim, e vai mudando também conforme vai mudando o tempo, o que é muito bom, porque a gente precisa se atualizar. Então, eu também só elogios aí para a PM3. Ai, gente, obrigada. Eu vou ficar sem graça, assim. Ah, mas é verdade. Poxa, esse episódio tá acabando em um clima tão gostoso. Tô até triste que Sim! ele já tá chegando no final. Poxa vida, por mim eu continuaria aqui mais horas e horas, mas até como a gente estava falando em offline, a gente vai pegar aqui um espumante e deixar para continuar esse bate-papo em uma mesa, que também vai ser maravilhoso. Pri, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi incrível o bate-papo de hoje. É sempre bom trocar experiências, né, e ter essas vivências, trocas de perspectivas diferentes, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto tem de sinergia, similaridade, dores em comuns, né, e aprendizados que a gente consegue compartilhar. Então, deixa aqui para as nossas convidadas as suas considerações finais, e se você também fica à vontade, suas redes sociais, recados, é a hora do jabá também, por favor, fica à vontade. Gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar. Quando vocês quiserem me chamar, só chamar que eu vou aceitar, porque eu adoro, eu faço parte do Mulheres de Produto há algum tempo também, acompanho lá no Slack. Fico super feliz com toda a movimentação que vocês fazem, tudo que vocês liberam. Eu participei do último batch de mentorias também, foi super legal. Para você que está assistindo a gente, você, mulher que está aí querendo fazer um discovery, falando, meu Deus, por onde eu começo? Vou fazer o jabá do PM3. A gente não tem só formação de Product Discovery, tem muito conteúdo no blog, tem muito conteúdo na comunidade, a gente tem conteúdos nas sprints. Então, da forma com que você quiser, a forma com que você achar que vale a pena para o seu momento, a PM3 vai conseguir te ajudar. E independente também do momento do Discovery que você tá, a gente faz todos os conteúdos com muito carinho e com muita ajuda dos nossos embaixadores, do pessoal que escreve pro blog, dos nossos colunistas. Fazer parte dessa comunidade é super legal e eu espero que vocês aproveitem ela do mesmo jeito que a gente aproveita também. Maravilha demais. E, gente, lembrando que nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. A discussão continua no nosso Slack e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente!